Você já percebeu como em datas especiais, como o Dia do Cliente, todo mundo começa a vender mais? E sabe o que é mais engraçado? É que as pessoas acreditam que isso acontece por conta das promoções. Então elas acabam jogando o preço lá embaixo. Só que na verdade é bem diferente. O que realmente dispara as vendas não é o desconto, é a preparação. Empresas que têm processos claros e times motivados, estratégias consistentes, conseguem vender bem o ano inteiro. O Dia do Cliente, ele só potencializa aquilo que já existe. E é aí que mora o problema. Tem empresários que ainda vivem na ilusão do desconto milagroso. Só que desconto, ele não constrói lucro. Se o seu time só vende na queima de estoque, ele não aprendeu a vender. Aprendeu a trabalhar com preço, a dá desconto, e isso custa muito caro. Hoje eu quero te mostrar uma forma simples que transforma times comuns em equipes de alta performance, capaz de vender com consistência sem depender de promoções ou sem sacrificar a margem. Quando você aplicar isso, as datas comerciais elas viram um bônus. Não são apenas aquelas datas que vão trazer a salvação. Se você é empresário, já deve ter sentido isso na pele. O time ele só voa em datas comemorativas, como Natal, Dia das Mães, Black Friday, Dia do Cliente, mas logo depois dessas datas, as vendas elas despencam. Isso é o que eu costumo dizer e chamar de voo de galinha. Sabe aquele voo que não tem constância? Aquele voo onde você começa bem e depois despenca? Esse é o voo de galinha. A empresa sobe no impulso, na promoção e cai no mês seguinte. E quando o caixa aperta? A solução ela parece mágica. Vou dar mais desconto. Só que desconto não salva a operação. Pelo contrário, ele educa mal o seu vendedor. Ele alivia o sintoma, mas ele esconde a causa. Agora vamos falar a real. O desconto, ele acaba se tornando uma muleta. Ele até traz um certo alívio imediato, mas ele corrói sua margem. Acostuma o cliente mal e acostuma o seu vendedor mal. Só vende na promoção e o cliente só compra na promoção. E o pior de tudo, manda uma mensagem muito clara para o seu time comercial de que o produto só vende se estiver barato, que o valor não importa, que o resultado ele depende da queima de estoque. E aí, o comercial, ele para de vender de forma estratégica e ele começa a vender no desespero. A questão não é que o seu produto é bom ou o seu time é talentoso. A questão é que tem um processo que sustenta a performance todos os dias. É exatamente isso que nós vamos explorar juntos. Como usar o Dia do Cliente para vender com estratégia e não no desespero. Mantendo a sua margem, mantendo o processo e um resultado onde você consegue controlar o jogo. O segredo não está no Dia do Cliente, nem na promoção agressiva. O segredo está em uma fórmula simples que eu chamo de mentalidade mais processo, reconhecimento, que é igual a consistência em vendas. Parece bem básico, né? Mas é justamente aqui que a maioria das pessoas e a maioria dos gestores falham, na mentalidade. Parece conversa de coach, mas não é. Se o seu time só entra naquela vibe de vender em datas comemorativas, isso significa que eles têm uma mentalidade de escassez, uma mentalidade que não está preparada para uma alta performance, porque a alta performance você vende todos os dias. A motivação, ela não pode depender de um calendário, ela não pode depender de datas comemorativas. As datas comemorativas precisam ser um plus. Processos. Empresas que não têm processos, elas perdem vendas que estavam na negociação, estavam na mesa. A comunicação, ela fica muito confusa. O follow-up, ele se torna falho. A proposta, às vezes, ela se torna demorado. E tudo isso mata a sua conversão. Reconhecimento. Muitas vezes, o empresário, ele pensa que só o dinheiro motiva o vendedor. E ele esquece do reconhecimento, de uma competição que seja saudável e de um sentimento de pertencimento, que são os fatores mais poderosos
para manter o seu time engajado. Quando você consegue alinhar esses 3 pontos, o que acontece nas datas comemorativas, elas vão acontecer todos os dias. O seu time vai passar a vender bem todos os dias e isso vai se tornar algo natural. E aí você deve estar se perguntando assim: tá, Radani, ok. Mas como que eu aplico isso na prática com o meu time? Como que ele consegue ter essa alta performance todos os dias? Eu vou te dar alguns exemplos diretos. Começando sobre mentalidade. Antes de uma data comemorativa, como o Dia do Cliente, muitos empresários só falam dessas metas pensando nos descontos. Então, experimente mudar um pouco essa conversa. Foque no impacto que cada venda pode gerar para o seu cliente e para o seu próprio vendedor. Crie rituais semanais de alinhamento, nem que seja 15 minutos, para reforçar a visão da sua empresa, trazendo ainda mais energia no dia a dia do seu vendedor e do seu cliente. Agora, olhando para os processos, eu quero que você analise os gargalos mais simples. O seu time tem clareza do que deve ser feito? Como que ele acompanha esse lead? Qual é o tempo máximo que ele demora para responder a mensagem do seu cliente no WhatsApp? Entende que só de você padronizar isso, você consegue aumentar a consistência nas vendas? Vamos falar agora sobre reconhecimento. Em vez de gastar margem de desconto, criem desafios internos. Exemplo, quem fechar mais contratos até o dia X vai ganhar um jantar especial para sua família. Ou até algo simbólico, um troféu, uma medalha, algo que parece nos seus olhos simples, mas que ao você reconhecer vai trazer uma transformação gigantesca no seu time, ainda mais confiança e engajamento. Essas ações não apenas preparam o seu time para datas específicas, mas elas criam ciclos de motivação e organização que dura o ano inteiro. Quero te fazer uma outra pergunta. Se desconto realmente fosse a solução para vendedores venderem mais, por que tantas empresas criam e vivem na queima de estoque, nos preços baixos e continuam com uma baixa performance? Sabe por quê? Porque, na verdade, o desconto, ele é só um atalho que enfraquece o seu negócio. Ele resolve no curto prazo, mas ele destrói a sua operação no longo prazo. O cliente costuma só comprar quando você abaixa o preço, o seu vendedor só vende quando o preço está baixo e o time vive de uma forma aonde o preço baixo faz ele vender. Ou seja, você precisa ficar o tempo inteiro abaixando o preço do seu produto para que ele venda. E se em vez de esperar uma data sazonal para vender, você criasse um ritmo de performance o ano inteiro? E aqui que muitos empresários travam, porque acreditam que mudando isso, o time vai parar de vender. Mas a realidade é o oposto. Basta você implementar uma fórmula simples que organiza, motiva e faz com que o seu time venda sem depender de promoções. Eu não estou te contando isso porque eu li em algum livro. Eu tô falando isso para você porque eu já vivi isso e eu vivo isso todos os dias. Nos últimos anos, eu trabalhei com empresas de diferentes setores, diferentes segmentos e todas chegavam com as mesmas dores, com os mesmos problemas. Time desmotivado, vendas instáveis e dependência de desconto. E o que eu mostrei para elas foi que, ajustando e trazendo essa fórmula que parece simples, e é simples, você acaba trazendo um resultado constante. Ou seja, empresas que antes só batiam metas em datas sazonais passaram a bater meta todos os meses, todos os dias. Times que só vendiam quando tinha ofertas especiais passaram a ser muito mais engajados e entregando uma alta performance todos os dias. Empresários que viviam sacrificando a sua margem finalmente começaram a ter lucro de verdade. E tudo isso não porque eu trouxe uma solução milagrosa, mas porque criamos processos claros, trabalhamos mentalidade, aplicamos na prática o que é o reconhecimento
tornando as equipes muito mais engajadas. Então, quando eu te digo que dá sim para ter um time que vende o ano inteiro, que não precisa dar desconto, não é teoria, é prática, é o que eu ensino, é o que eu aplico. Eu quero realmente que você se envolva nesse conteúdo. Se você chegou até aqui, você já percebeu que vender com desconto não faz que o time tenha uma alta performance. Vender com desconto é uma muleta e você está condicionando mal o seu cliente e o seu time. Então, deixa eu te propor um desafio simples. Comenta aqui embaixo a palavra consistência e você vai receber o nosso código secreto para saber o que realmente está comprometido em construir um time de vendas que performa o ano inteiro. Você percebeu como o problema não é o dia do cliente, e sim a falta de um time que entende o quanto é necessário reconhecimento, processos e acompanhamento. Agora, imagina o impacto que essa fórmula pode te dar quando realmente é aplicada de uma forma estruturada. Foi exatamente pensando nisso que nós criamos 2 caminhos para você. É um processo onde nós vamos implementar e trazer assessoria comercial para a sua empresa durante 5 meses. Eu vou sentar na sua cadeira de head comercial, não só eu, toda a minha equipe. E nós vamos estruturar todo o processo de venda, mentalidade e gestão. Agora o seu time vai sim bater meta com consistência. E para você que quer começar de uma forma organizada, em casa, de uma forma um pouco mais prática, eu tenho o Notion, que é um template que tem toda a metodologia que nós utilizamos, a metodologia PGP. Ela é literalmente toda a organização da sua empresa na palma da sua mão. Com ela, você vai ganhar muito mais clareza dos processos e vai saber o que cada vendedor precisa fazer para criar um sistema que evita o retrabalho e a perda de oportunidade. Seja no acompanhamento individual da minha consultoria ou no uso do template, a proposta aqui é a mesma. É tirar a sua empresa de uma dependência de desconto e construir um crescimento sólido e lucrativo. Olha só, eu vou ser bem clara. As empresas que crescem de verdade não esperam datas sazonais para vender. Elas criam consistência. E consistência não é sorte, é construção. Você pode ficar aí, dependendo dos seus vendedores ou do único vendedor com seu voo de galinha e dependendo dos descontos. Mas eu tenho certeza que você não é esse gestor, que você quer algo muito maior e que você quer ter paz e que você quer ter um time que seja organizado e autorresponsável. Você quer sim transformar a sua equipe em uma equipe de alta performance o ano inteiro. Então, antes de sair desse vídeo, deixa aqui um comentário, coloca a palavra consistência, para eu saber que você faz parte de um grupo que vai além dos descontos, que você quer construir resultados reais, resultados claros. E se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque no próximo vídeo eu vou continuar trazendo muito mais informações, muito mais estratégias que você vai conseguir aplicar na prática no seu negócio e vender muito mais, mas vender com lucro e previsibilidade. Porque vender bem não é dar desconto, é sobre ter consistência.